Olá, meu nome é Luísa, eu sou bailarina, coreógrafa, professora de dança e esse é o primeiro dia do projeto Jornada do Autoconhecimento através da Dança. Seja bem-vindo ao projeto, nós vamos passar uma semana juntos, de segunda a sexta, se você estiver fazendo a jornada no tempo em que ela está acontecendo, né, ao vivo. Ou se você estiver assistindo esse vídeo depois, você pode fazer aí no seu tempo, nos seus dias, não sei em que momento da vida você está, mas nós temos 5 dias consecutivos de práticas para a gente pensar um pouco essa abordagem da dança, essa abordagem do autoconhecimento através da dança. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu quero passar para vocês qual é a proposta, né? Me apresentar um pouco, apresentar a proposta do projeto, para que a gente possa seguir, dar sequência a essa nossa semana de autoconhecimento através da dança. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar mais do que praticar propriamente, mas eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a nossa semana, falar um pouco dessa proposta e falar na prática, né? Como que vai funcionar, o que a gente precisa para se preparar para a nossa semana, o que a gente pode esperar desse projeto. Então, o que acontece é que nós vamos ter 5 dias de práticas, e teoria e prática, né? A gente vai conversar, na verdade, um pouco sobre isso, sobre essa abordagem, sobre essa proposta, e eu vou passar algumas atividades, algumas práticas, na verdade, que vocês vão poder experimentar um pouco. É claro que são só 5 dias, né, e que a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, né? Esse trabalho a longo prazo é um trabalho que pode trazer grandes transformações para a gente, né? À medida que a gente vai entrando em contato com o nosso corpo de forma mais consciente, conhecendo melhor o nosso corpo, as nossas articulações, as nossas possibilidades de movimento, ampliando as nossas possibilidades de movimento. Aqui a gente vai ter uma semana onde a gente vai poder experimentar um pouco isso, quem sabe despertar um pouco alguma coisa aí dentro de você, algum interesse, um contato maior, pode ser que você descubra alguma coisa nova, alguma parte do corpo que você não sabia que mexia, alguma tensão, enfim, a gente vai ter aí uma semana para experimentar um pouco essa abordagem, entrar em contato com o nosso corpo de uma maneira um pouco mais consciente, um pouco mais profunda, através do de práticas, né, de ferramentas de consciência corporal, através da dança, de uma maneira muito tranquila. E o que a gente vai precisar para isso? A gente vai precisar de um espaço onde vocês possam... Não vamos fazer nada mirabolante, não precisa ser um espaço muito grande, mas um espaço em onde você possa se aconchegar, de repente no chão da sua sala, do seu quarto, dar uma afastada nos móveis, pro lado, arruma, se o seu chão for muito frio ou muito duro, você pode arrumar um tapetinho ou uma canga. Eu vou fazer aqui no meu sofazinho porque ele é bem durinho, então ele é bom para isso. Mas pode ser que em algum momento também eu esteja no chão. A gente vai fazer práticas muito tranquilas, muito acessíveis. Até se você tiver também alguma dificuldade, você pode adaptar, sempre respeitando o seu corpo, vai ser tudo muito tranquilo, muito acessível a todos os tipos de corpos, né? E dores e dificuldades. Então, se você também não consegue sentar no chão, você pode fazer na sua cama, você pode adaptar, você pode fazer algumas práticas sentado na cadeira, sempre respeitando o seu limite e o seu corpo, porque esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente se autoconhecer, né? Significa se autorrespeitar também, respeitar os seus limites. Então, vai ser sempre tudo muito tranquilo. Espero que vocês gostem. Eu vou falar um pouco do que a gente precisa, então, de um espaço que você possa se aconchegar, de uma roupa confortável, para que você possa se sentir à vontade. Esse é o objetivo, que você deixe seu corpo livre e à vontade para que ele possa experimentar algumas coisas novas. Hoje a gente vai fazer uma atividade de relaxamento no final desse vídeo. Eu vou conversar um pouco mais ainda com vocês sobre essa abordagem da dança. E no final a gente vai terminar com uma prática bem simples
de relaxamento, de percepção corporal, só para a gente começar a entrar em contato um pouco mais com o nosso corpo. E ao longo da semana, aí eu vou propondo algumas atividades um pouquinho mais dinâmicas, algumas atividades um pouco diferentes a cada vídeo. Vou também deixar algumas propostas para que vocês façam durante a semana e do dia a dia de vocês mesmo, possam experimentar algumas coisas. E se você estiver fazendo a jornada no tempo em que ela acontece, né? Essa jornada ela vai acontecer durante uma semana pelo Telegram, né? Pelo grupo do Telegram. Então a gente vai ter esse contato lá no Telegram para trocar também, né? As informações, as experiências, o que vocês estiverem vivenciando. Sintam-se à vontade para trocar essas informações. Quem quiser relatar alguma experiência, alguma novidade, ou se foi confortável, se foi desconfortável. Enfim, a gente troca e aí pode ampliar ainda mais essa nossa experiência aí durante a semana. E se você está assistindo a jornada pelo YouTube, você pode também deixar nos comentários. Eu vou deixar também um e-mail e formas de contato, o Instagram, para que você possa trocar, se tiver interesse também, trocar com a gente um pouco a sua experiência aí em casa, né, durante essa semana da jornada do autoconhecimento através da dança. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre essa proposta, né? O que é isso, como é essa história. Eu trabalho com dança, né? Pratico dança desde muito cedo, desde muito pequena. Tenho uma formação principalmente no balé clássico. Depois descobri também, já adulta, a dança contemporânea. Entrei em contato com a dança contemporânea e práticas de consciência corporal através da Faculdade Angel Viana, onde eu fui estudar já depois de 20 anos, mais ou menos, eu acho. Não tenho certeza. E aí descobri outras formas, né, de entrar em contato com o corpo. Até então a minha formação era muito do balé clássico. Hoje eu ainda trabalho com clássico, ainda trabalho com a dança contemporânea, mas essa visão que as práticas de consciência corporal, que são muito fortes, né, dentro da Faculdade Angel Viana, para quem conhece, para quem não conhece, se quiser depois pesquisar um pouco sobre a abordagem, né, da faculdade, do Klaus Viana, da Angel Viana. Eu vou ler algumas coisas aqui do Klaus e a gente vai conhecer um pouquinho mais aí dessa galera que foi assim, muito responsável por trazer e difundir as práticas de consciência corporal aqui no Brasil, né? Então, acreditar na dança como uma forma de uma ferramenta de autoconhecimento, se trata da gente entender que a dança ela aproxima a gente mais do nosso corpo, né? Ela propicia um contato maior e mais consciente do nosso corpo e da nossa movimentação. E aí quando a gente tem uma consciência maior do nosso corpo, das nossas possibilidades de movimento, a gente pode ampliar as nossas possibilidades de movimento, o nosso vocabulário corporal, e tudo isso ajuda a gente a entender melhor, né, quem nós somos, o que nós somos, como é que a gente se relaciona com o mundo, porque o nosso corpo o nosso meio de... é como a gente se relaciona, né, com o mundo, com o outro. Então, querendo ou não, nesse plano aqui a gente se relaciona com o outro, a gente se relaciona com as coisas, com o mundo, através do nosso corpo, né? E o nosso corpo guarda também toda a nossa história, né? A nossa musculatura tem memória, a nossa pele tem memória, tudo que a gente vai vivendo durante a vida, sejam experiências positivas ou negativas, elas vão ficando registradas do nosso corpo, né? Eu vou ler um trechinho hoje de um livro que eu separei. Eu trouxe aqui para ler alguns trechinhos, talvez a gente fale um pouco sobre ele. É um livro da Thérèse Bertherat, uma francesa fisioterapeuta. Ela escreveu esse livro na década de 60, 70 eu acho. E foi um best-seller, assim, né, na época. E ela criou uma técnica de antiginástica. A antiginástica é uma formação específica, né? As pessoas que trabalham com antiginástica têm uma formação específica, né? Para isso. Mas a gente vai ler alguns trechinhos aqui porque ajuda um pouco a gente a compreender essa visão, né, da consciência corporal, da percepção corporal, da memória corporal. É um livro bastante radical até, eu acho.
quando eu li eu achei ele radical, algumas coisas eu concordo, outras não, e vai ser até interessante a gente poder dialogar um pouco sobre isso, mas é muito interessante, de qualquer forma, o método e as coisas que ela coloca aqui pra gente. Então, algumas coisas a gente vai poder aproveitar bastante. Vou trazer também outras leituras, bastante plural, assim, a nossa proposta, né? A gente não vai trabalhar com uma ferramenta específica, mas a gente vai, eu vou trazer para vocês algumas ferramentas, alguns recursos e algumas técnicas de consciência corporal e de relaxamento de tensões musculares, de experimentação, de improvisação, coisas que a gente vai experimentar durante a nossa semana. A dança, ela tem esse caráter meditativo, né? Quando a gente está entregue, quando a gente põe uma música e está lá dançando e realmente se entrega a essa prática, né? Você facilita ali um estado de presença, né? Um contato ali mais consciente com você mesmo. Dificilmente quando você está dançando e realmente entregue aquilo, você está pensando nas compras ou no trabalho que tem que fazer, enfim. Então a dança, ela possibilita facilita esse estado de presença, né? E ela é meditativa nesse sentido. E você consegue conectar muitas vezes o interior com o exterior, né? Através da movimentação do espaço, você está ali através do seu corpo, de uma maneira mais consciente, se relacionando com aquele espaço, conectando o que está dentro com o que está fora. Então, esses são os aspectos que a gente considera que favorecem ao autoconhecimento, né? A gente está em contato com o nosso corpo, a gente está explorando as nossas possibilidades de movimento, a gente está observando a relação do nosso corpo com o espaço que ele ocupa. Então é isso que a gente vai tentar fazer um pouco por aqui também e pensar um pouco sobre isso, né? Os nossos movimentos, eles vão sendo padronizados e condicionados a partir do momento que a gente vai vivendo, né? Então a gente vai formando, adquirindo padrões de movimentos. Se eu pedir para você fazer um movimento, um determinado movimento que esteja padronizado de uma forma diferente, provavelmente o seu corpo vai sentir aquela diferença, vai perceber, vai ter alguma dificuldade, né? Você vai precisar acionar novas musculaturas para fazer aquilo. Então, digamos que, por exemplo, isso às vezes acontece naturalmente, né? Se você começa a mudar esses padrões de movimentos, você vai perceber que o seu corpo vai reagir a isso de alguma forma, né? Então, isso também é uma proposta que eu queria fazer aqui para vocês. A gente pensar um pouco nessas formas, né? Nesses padrões e nesses condicionamentos. A gente vai crescendo e a gente vai reagindo a imposições, né, sociais e experiências que a gente vai passando, que vão muitas vezes enrijecendo o nosso corpo, que vão criando padrões mecânicos de movimento, né? Então a gente aprende a fazer sempre o movimento daquela determinada forma e a gente não pensa mais nele, né? A gente não pensa quando a gente está andando, como que a gente está andando, como que a gente está pisando, você está pegando um copo, bebendo uma água, você não está pensando sobre esse movimento, eles são automatizados. E a gente vai também propor aqui um pouco, experimentar alguns movimentos novos, né, formas novas, e ver o que acontece quando a gente tenta outras maneiras de se movimentar. Quando o nosso movimento se torna padronizado, muitas vezes a gente adormece determinadas partes do nosso corpo, enrijece outras, né? E a gente vai tentar aqui despertar, às vezes mexer com musculaturas um pouco mais profundas. Às vezes as nossas práticas não vão ser de uma movimentação muito ampla, muito grande, pelo contrário, às vezes vão ser movimentos muito pequenininhos e muito íntimos, às vezes com o objetivo de tentar despertar musculaturas mais profundas e que a gente às vezes nem percebe que existem, né, no nosso corpo. Bom, dito tudo isso, eu queria ler um trechinho para vocês, como eu disse, desse livro, né, O Corpo Tem Suas Razões, aliás, recomendo bastante, apesar de que, como eu disse, eu acho que é um livro bastante radical, né, é um livro que tem o seu momento. Quando a gente lê esse livro, a gente tem que entender também qual é o contexto, né? Ele é um livro da década de 70. A gente tem, né, nessa época, um movimento muito grande, assim,
que justamente está tentando achar no corpo um lugar de libertação, né? Um corpo que foi oprimido durante muitos anos, muitos séculos, na verdade, séculos de opressão. E aí, na década de 60, 70, a gente tem muitos movimentos que vão justamente tentar romper com determinadas amarras, que vão contra amarras sociais, né, opressivas, contra a opressão do corpo e até justamente achando no corpo o lugar, a tábua de salvação, né, o lugar de libertação. Então ele está contextualizado nesse período da década de 60 e 70. Eu acho que tem questões aí para a gente pensar. Depois eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu vou ler um pedacinho hoje para a gente começar e depois a gente vai terminar o nosso vídeo de hoje com uma prática bem tranquila, bem curtinha, só para a gente começar a entrar em contato com o nosso corpo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu achar aqui. Vou ler esse trecho aqui para vocês. Nosso corpo somos nós. É nossa única realidade perceptível. Não se opõe à nossa inteligência, sentimentos, alma. Ele os inclui e dá-lhes abrigo. Por isso, tomar consciência do próprio corpo é ter acesso ao ser inteiro, pois corpo e espírito, psíquico e físico, e até força e fraqueza representam não a dualidade do ser, mas sua unidade. Fica a reflexão. Quem quiser depois, como eu disse, colocar aí nos comentários alguma reflexão sobre isso, ou comentar lá no grupo do Telegram, enquanto nós estamos na nossa jornada. E agora eu vou propor da gente deitar um pouquinho, vocês arrumar um espaço aí para você deitar um pouco, coloca aí um tapetinho, coloca aí uma canga, vê se está com uma roupa confortável, se precisar dar um pause no vídeo, se prepara um cantinho aconchegante para você. E a gente vai deitar um pouquinho e experimentar só entrar em contato um pouco com o nosso corpo, tá bom? Eu vou conduzindo a nossa prática. Você vai deitar então de maneira confortável. Se ajeita o que você precisar ajeitar, ajeita a roupa. Fecha um pouco os olhos. Agora você só precisa me ouvir. Quando você estiver confortável, você vai procurar relaxar o peso do seu corpo e vai começar a prestar atenção só na sua respiração. Voltar a sua atenção para a sua respiração, sem tentar modificar por enquanto, mas só observando. Observa o ritmo da sua respiração. Observa se ela está mais na região do abdômen ou mais na região do peito. Observa suas costelas se movimentando conforme você respira. E aos pouquinhos, você vai levando a sua atenção para o seu corpo como um todo, percebendo o peso do seu corpo, percebendo quais as partes do corpo que tocam o chão, quais as que não tocam. Como se você fosse desenhar, passar um giz em volta do seu corpo, no chão, observando esse desenho. Que desenho seu corpo deixaria no chão? Observe a posição das pernas, se elas estão pesando para fora, se os braços estão mais abertos ou mais perto do corpo. Você não precisa modificar, só observar. Observa o seu pescoço, seus ombros. Se tem alguma região mais tensa. Observa se tem alguma parte do seu corpo que te chama mais atenção do que outra. Observa a sua temperatura corporal.
E aos pouquinhos, a gente vai começar a mobilizar as partes do corpo que eu for falando, mas de maneira livre. Você vai mexer pensando em articular, pensando em acordar essa parte do corpo, explorar a movimentação, mas da forma como você preferir. Você pode fazer movimentos pequenininhos e mais lentos, pode fazer movimentos um pouco maiores. A forma como você vai mexer a parte do corpo que eu vou falar é você que sabe, você que escolhe. Procura escutar o seu corpo, perceber o que o seu corpo está precisando. A ideia é só a gente pensar em articular e a perceber o nosso corpo se movimentando. Despertar. A gente vai começar pelos pés, devagarinho mexendo os dedos dos pés, os tornozelos, procurando mexer os pés em vários sentidos diferentes, explorando essas articulações dos pés. Sabendo que não tem um jeito certo, mas apenas pesquisando que tipos de movimentação os seus pés podem fazer. Quem sabe você experimenta um movimento diferente que você ainda não tentou. E agora a gente vai levar o nosso movimento para a articulação dos joelhos. Então a gente começa a mover os nossos joelhos. E observa que conforme você começa a mexer os joelhos, outra articulação também já entra no jogo. A coxa femoral. Você começa a mover também a sua articulação da coxa com o quadril. Na mesma proposta de explorar a movimentação. O que a combinação dessas articulações de joelho e coxa femoral conseguem de movimento? Você pode tentar com uma perna de cada vez, com as duas. Rotações, dobras. Experimenta. E aí agora a gente vai levar nossa movimentação lá para a nossa coluna. Procura visualizar toda a sua coluna enquanto você explora movimentos nela. Começando lá da lombar, passando pela região torácica, cervical. Lembrando que a nossa coluna vai do cóccix até a base do crânio. Visualiza a sua coluna e explora os movimentos entre cada vértebra. Procura mobilizar cada região da sua coluna, percebendo qual região é mais difícil, qual que é mais fácil, em que regiões você consegue uma maior mobilidade ou menor. Será que é possível torcer, dobrar, esticar? Conforme a gente vai subindo e ampliando o movimento da nossa coluna, a gente vai levando esse movimento lá para a parte mais superior, para a parte da cervical, mexendo o pescoço para um lado, para o outro, descobrindo os movimentos do pescoço. Devagar, no seu tempo. Às vezes esse movimento pode ser bem pequenininho, às vezes pode ser maior. E aos poucos a gente vai levando a nossa atenção para a articulação dos ombros. E também fazendo o mesmo trabalho de articular, de explorar os movimentos dessa articulação. Experimenta os dois ombros ao mesmo tempo. Experimenta mobilizar um ombro de cada vez.
Experimenta fazer movimentos opostos entre um ombro e outro. Quais são as possibilidades que essa articulação te dá? É possível que todo o seu braço também já esteja se movendo e você pode começar a explorar outras articulações no cotovelo, pulso. Quem sabe você tem vontade de dar uma espreguiçada com esses braços? Ou não. Escuta o seu corpo. Mãos, articulações dos dedos das mãos. E o que você pode fazer quando você combina os movimentos do seu cotovelo, do seu pulso e dos seus dedos das mãos? E aos pouquinhos você vai diminuindo esse movimento. Devagar, deixando o fluxo do movimento, sem interromper. Vai diminuindo, até buscar um repouso dos braços novamente e de todo o seu corpo. E aí você vai ficar aí mais um pouquinho, nessa aparente inércia, porque o nosso corpo está sempre em movimento. Procure então agora que o seu corpo está parado, que você não está fazendo esforço para mover nenhuma articulação, mas procure observar quais são os movimentos que não param. A energia que continua circulando, o seu sangue que continua circulando, seu coração que continua batendo. Procura observar esses movimentos mais internos, mais profundos. Quem sabe movimentos intestinais. Quem sabe saliva dentro da boca. Vai lá para dentro do seu corpo. Observar o que move. Vou deixar você aí um pouquinho. Aos pouquinhos, uma respiração mais profunda, para você ir voltando a sua atenção para o ambiente, observando o espaço que o seu corpo está ocupando. Observando agora essa relação do corpo com o espaço. A temperatura, os barulhos, o contato da pele com a roupa ou com o chão. Uma respiração ainda mais profunda para você voltar para o seu espaço e aos poucos, no seu tempo, ir se preparando para abrir os olhos. Dar uma boa espreguiçada. E sentar aqui de novo para a gente terminar e conversar um pouco. Muito bem, por hoje é isso. Mas antes de terminar, eu queria ainda deixar uma proposta para vocês. Para que vocês façam aí durante a semana, no dia a dia de vocês, no tempo de vocês. E a gente amanhã a gente vai dar continuidade, a gente vai ter um pouquinho mais de prática, a gente vai começar a experimentar um pouco mais outras coisas. Hoje foi só para a gente ter esse primeiro momento, esse primeiro contato com o nosso corpo. E aí a proposta que eu queria deixar é o seguinte: queria que vocês pensassem em pelo menos 2 padrões de movimento, que vocês tentassem alterar esse padrão de vocês durante a semana. Então, por exemplo,
Se você você é destro, né, e usa a mão direita, mas aí você, por exemplo, sempre pega o seu copo para beber com a mão direita, você vai experimentar durante a semana. Na hora que você for beber alguma coisa, você vai sempre pegar com a mão esquerda. Ou, por exemplo, se você sempre observa que você sempre levanta da cama pelo mesmo lado ou virando da mesma forma, você vai tentar levantar da cama virando para o outro lado da cama. Ou, por exemplo, toda vez que você for para o banheiro, que você for se deslocar para o banheiro, você vai experimentar se deslocar de lado e você vai andar de lado. Então você vai experimentar, vocês é que vão escolher, vocês vão observar alguns padrões, alguma coisa que você faça sempre da mesma forma, e aí você vai tentar mudar durante essa semana pelo menos esses 2 padrões que você escolher, tá? E aí experimenta e conta pra mim como é que foi, tá bom? A gente vai trocando as experiências. Por hoje é só, a gente fica por aqui e amanhã a gente continua.